tá diferente hoje. Não diferente no sentido de melhor ou pior, mas no sentido de que você chegou aqui sem uma armadura arrumada. Eu não dormi muito bem essa semana. O que te manteve acordada? Tudo que você falou na última sessão ficou ecoando, principalmente uma coisa, Qual? que eu nunca entrei leve num relacionamento, que eu sempre entrei pronta para trabalhar, e eu fiquei pensando nisso 3 dias seguidos. 3 dias, André. 3 dias. E o que você descobriu nesses 3 dias? Que é verdade. Que eu não sei como fazer diferente. Conta o que aconteceu essa semana. Além do que ficou na sua cabeça. Eu fiz uma coisa que eu nunca faria antes. Eu liguei pra minha amiga Carla, que tá passando por uma separação, e quando ela começou a desabafar, eu percebi que já tava montando um plano de ação na cabeça. E já pensando em como resolver, o que sugerir, o que ajudar ela a sair daquela situação. E daí? E daí que eu me peguei fazendo isso e eu desliguei o modo de resolutora. Eu tentei só ouvir, só ficar presente. E como é que foi isso? Horrível. Eu fiquei inquieta a sessão inteira. A minha perna balançava, eu queria falar, eu queria dar uma lista de coisa pra ela fazer e eu não dei. Eu só ouvi. Uhum. E o que aconteceu depois? Ela me agradeceu. Ela disse que foi a melhor conversa que elas tinham tido em meses. Eu não entendi. Porque eu não fiz nada. Você fez a coisa mais difícil que existe pra alguém com você. Ficou presente sem precisar ser útil. E isso, Ana, isso foi o ato mais generoso que você praticou em muito tempo. Não porque foi bonito, mas porque te custou muito caro. É. André, eu preciso te perguntar uma coisa que ficou me incomodando. Fala. Quando você disse que eu controlava o risco de ser abandonada, você estava me chamando de manipuladora? Não, eu tava te chamando de assustada. O manipulador, ele age com consciência, entende? Você agiu com desespero. Que existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Mas o efeito foi o mesmo, né? Eu prendi as pessoas. Você tentava. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Funcionou? Não. Não. Porque ninguém fica preso por dependência e é feliz nisso. E você também não era feliz sendo a âncora. Os dois saíam perdendo, Ana, e você sabia disso. Você só não sabia o que fazer com esse saber. Eu sabia que algo estava errado, mas eu ficava me convencendo que era amor. Olha só, a intensidade não é profundidade. Você confundiu as duas coisas por muito tempo. E uma relação pode ser intensa e completamente vazia ao mesmo tempo. Muito barulho, mas pouquíssima substância. Foram anos, André. Anos acreditando que aquilo era profundo porque doía muito. E hoje você sabe que dor não é evidência de amor. É evidência de algo que estava errado e você ficou mesmo assim. Eu liguei pra minha mãe. Eu liguei pra minha mãe essa semana também. E Eu tentei entender de onde veio tudo isso, esse padrão. Eu perguntei pra ela como era quando eu era criança, se ela lembrava de alguma coisa. o que ela falou? Ela riu. Ela disse: "Ah, Ana, você sempre foi mais responsável, desde pequenininha. Você já cuidava do seu irmão, já organizava as coisas, você nunca deu trabalho." E ela falou isso com orgulho, André, com muito orgulho. Diz pra mim. O que você sentiu quando ela disse isso? Tristeza.
que ela estava me elogiando por algo que provavelmente foi a minha forma de sobreviver. E ela nunca percebeu. E até hoje ela não percebe. Você entende que ela não errou por maldade? Ela elogiou que ela sabe elogiar. O problema não é que ela te viu sendo responsável. O problema é que ninguém nunca te viu sendo criança. Me escuta. Você virou adulta emocionalmente antes de ter 10 anos. E ninguém perguntou se você queria ter esse cargo. Você simplesmente aprendeu que se colocasse o mundo nos ombros, as pessoas ficavam mais estáveis. E se elas ficassem mais estáveis, você ficava seguro. Isso não é maturidade, isso é uma criança fazendo o que pode para não ser invisível. Eu nunca pensei em mim como uma criança tentando sobreviver. Eu sempre me achei forte. Você era forte. Mas força imposta não é virtude, é adaptação. Tem uma diferença enorme entre uma criança que escolhe ser responsável e uma criança que aprende que se não for responsável, não vai ser amada. Você não escolheu isso. Isso foi cobrado de você antes que você soubesse que podia questionar. E agora, o que eu faço com tudo isso? Primeiro, você para de se orgulhar de não precisar de ninguém nunca. A verdade é que você usa sua independência como um troféu. Eu me virei sozinha, eu não peço ajuda, eu resolvo tudo. Isso que você chama de força, a maioria das vezes é uma solidão disfarçada de orgulho. Mas realmente eu me virei sozinha, isso é real. Eu sei que é real. Eu sei que é verdade. Mas ao mesmo tempo que é real, é trágico. Porque você deveria ter tido pessoas ao seu redor capazes de suportar o seu peso também. O fato de você ter se virado sozinha não prova que você é forte. Prova que você esteve sozinha quando você não deveria estar. Eu nunca tinha pensado assim. A maioria das pessoas que carrega tudo sozinha não fazem isso porque são heroínas. Heróis, heroínas. Fazem porque em algum momento aprenderam que pedir ajuda era perigoso. Ou porque ninguém vinha quando elas pediam. Ou porque quando alguém vinha, era um jeito que machucava mais do que ajudava. Qual foi o seu caso? Os dois. Ana, eu preciso te dizer uma coisa que talvez seja difícil de ouvir. Pode falar. Você veio aqui semana passada. Você saiu daqui com clareza, com insight, com emoção. E essa semana você fez um movimento. Você ouviu a sua amiga sem querer resolver o problema. Percebeu o seu padrão com a sua mãe. Isso é real. Isso é um progresso. Mas existe um risco que eu já vi acontecer muitas vezes com pessoas como você. Qual? Qual risco? O risco de você transformar a terapia em mais uma coisa para você ser boa. De você vir aqui toda semana, ter os insights certos, chorar na hora certa, evoluir no ritmo certo e usar isso como mais uma forma de performance. Olha como eu estou trabalhando em mim. Olha como eu estou dedicada ao meu crescimento. Você entende o que eu estou dizendo? Que eu posso usar até a terapia pra me sentir indispensável? Dessa vez, pra mim mesma? Exatamente. O crescimento real, ele não tem a mesma estética que o seu padrão antigo. Ele é muito mais feio, ele é mais lento, ele é mais silencioso, ele parece inação. Quando na verdade é a escolha consciente de não agir pelo impulso antigo. Ele parece uma fraqueza. Quando na verdade é você resistindo à compulsão de ser forte o tempo todo. E como é que eu sei a diferença, André? Quando você está crescendo de verdade, você não vai se sentir bem com isso. Você vai se sentir estranha, vazia, inquieta, ansiosa, impaciente. Porque você está deixando de ser quem você era. Mas você ainda não sabe quem você vai ser. Esse espaço do meio é o mais desconfortável que existe. É exatamente nele que existe uma transformação completamente real. Entendi.
André, eu posso te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém? Pode. Quando eu tinha uns 12 anos, meu pai ele ficou desempregado. Foi uma época muito difícil lá em casa. Muita tensão. Minha mãe chorando escondido, meu pai calado. E eu comecei a tirar notas melhores, a arrumar meu quarto sem que ninguém me pedisse, a ajudar nas tarefas da casa. Não porque alguém me mandou, mas porque eu percebi que quando eu fazia isso, o ambiente ele ficava menos pesado. Como se as minhas boas ações fossem uma forma de aliviar o peso da família. Você tinha 12 anos e estava tentando curar o casamento dos seus pais com organização e bom comportamento. Quando você fala assim, Você era pequena demais para carregar isso, sabendo? 12 anos. Você não tinha que fazer aquilo, não era seu trabalho, mas ninguém te disse isso. E o pior, funcionou o suficiente para você acreditar que você era responsável. Você entende que você passou a vida inteira sendo recompensada por se apagar, por tomar menos espaço, por ter menos necessidade, por ser menos criança e mais adulto do que deveria. E agora adulta, você não sabe ocupar espaço sem se justificar. Você não sabe existir sem ser útil. Porque existir simplesmente sem produzir, sem resolver, sem sustentar, nunca foi ensinado como suficiente. eu quero aprender a ocupar espaço, mesmo sem fazer nada por merecer ele. Então comece essa semana com uma coisa pequena. Não grande, não transformadora, não um gesto herói. Uma coisa pequena. Qual? Quando alguém te perguntar como você tá e você não te vê bem, responde com a verdade. Não, eu tô bem, e você. A verdade. E se a pessoa não souber lidar com isso? Aí você vai descobrir quem é essa pessoa de verdade. Porque as pessoas que ficam só quando você tá forte, essas não são as suas pessoas. As suas pessoas ficam mesmo quando você muitas vezes está desmoronando. E você precisa dar a elas a chance de provar isso. Eu tenho medo de que não exista alguém assim. Eu sei. Mas esse medo específico não é intuição. É a cicatriz de uma criança que pediu ajuda e não foi ajudada. Não é a realidade de quem você é hoje, ou das pessoas que você pode escolher para ter na sua vida. A criança de 12 anos, que curou a família, com bons comportamentos, etc. Ela merecia ter sido cuidada e você ainda merece. Só que agora você tem que aprender a se permitir. A se permitir ser cuidada. Obrigada, André. Semana que vem você me conta como foi dizer a verdade quando alguém perguntava como você tá. Clara. Você não precisa resolver nada até a próxima semana, tá? Você pode só sentir.